Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Nós estamos aqui gravando um capítulo por dia e como estamos no livro de Deuteronômio, é mais um capítulo onde aquele povo está no deserto e sendo lembrado por Deus que eles haviam sido guiados para lá com um propósito. Muitas vezes a nossa vida também é conduzida pelo Senhor em desertos. Passamos por situações terríveis, por situações em que nos sentimos abandonados, sem água, no meio do nada, calor, frio à noite e muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por esses vales, por esses desertos, mas tudo tem um propósito. Se você entender que tudo tem um propósito, a sua passagem pelo deserto será rápida e será uma passagem proveitosa, porque o Senhor prepara todo o caminho para que nós possamos crescer espiritualmente. Jesus, logo após ele ser batizado no Jordão, se vocês se lembram, ele também foi levado pelo Espírito Santo, aonde? Ao deserto, para ser tentado e para provar lá o seu amor, sua abnegação, sua confiança, sua determinação naquele propósito que Deus havia colocado no coração dele. Nesse capítulo de Deuteronômio 8, Deus também nos explica por que às vezes ele nos leva ao deserto, que nós não entendemos muitas vezes por que nós temos que atravessar. Hoje talvez você comece a entender as razões. O versículo 1, no versículo 8, 2, ele nos diz: pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, sabe para quê? Para te humilhar. Olha só a razão que Deus disse: eu deixei vocês 40 anos do deserto para humilhá-los. Para você entender, meu irmãozinho, que você é pozinho de Jeová, que você não é nada, que você é só uma criatura hoje feito filho. Mas você precisa entender que se você não aprender a fazer como Jesus e se humilhar na presença do Senhor, você vai permanecer nesse deserto. Deserto é lugar de passagem, não de permanência. Mas se você não aprende, você permanece nele. Humilhar significa tornar-se humilde. Não é ser humilhado pelas pessoas, é humilhar-se na presença do Senhor. Amém? É reconhecimento, é reconhecer a sua dependência total ao Pai. Jesus Cristo diz em João 15,5 que sem ele nós nada podemos fazer. Então Israel é levado a esse deserto para que o Senhor pudesse lhes mostrar isso, que sem o Senhor eles nada poderiam fazer. Que ele é o provedor, que ele é o sustento, ele é a força, ele é o refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é a água, ele é o pão, ele é o vinho, ele é o azeite, ele é tudo o que você precisa, ele é a luz. Neste capítulo, Deus se mostra a eles como El Shaddai, um entre vários nomes que você vai ver com os quais Deus se identifica e se dá a conhecer aquele povo. Cada um deles carrega um atributo do Senhor. Significa El Shaddai El Shad, quer dizer peitos. Olha que interessante, quer dizer que ele é o Deus que te amamenta, ele é o Deus que supre, é o Deus que alimenta a sua alma, o seu espírito. Aleluia, glorifica a Deus por isso. Deus provê tudo lá para eles, a água que saiu da rocha para matar a sede, o maná que eles nunca tinham visto, as codornizes. O Senhor manteve aquele povo no deserto, caminhando, fornecendo tudo num lugar onde não há absolutamente nada. Deuteronômios 8, de 3 até o 15, o Senhor vai lembrá-los de tudo que ele proveu naquela caminhada deles pelo deserto. As vestes não envelheciam, olha que interessante, os sapatos cresciam junto com o pé. Olha se isso não é maravilhoso, se isso não é tremendo, não é um sinal de Deus para as nossas vidas, desse Deus El Shaddai, o Deus da provisão, o Deus que é como o seio de uma mãe que amamenta o seu filho. Deuteronômios 8,4 diz assim: as vestes não envelheceram e os pés não incharam.
No segundo, Deus também nos leva ao deserto para nos provar. Deuteronômio 8, versículo 2. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e para te provar. Deus quer provar a nossa fidelidade. Deus quer que nós atravessemos esses desertos com confiança, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele é provedor, sabendo que Ele é El Shaddai. Deus precisava saber, Ele precisava entender, Ele precisava conhecer o que estava no coração daquele povo, porque o que Ele ia dar para eles era muito precioso, era o bem mais precioso que Ele tinha. Da semente deles nasceria Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, e o Senhor não poderia dar esse presente tão grande, o maior presente que Deus deu à humanidade, a um povo que não tivesse totalmente com o coração voltado para saber se eles guardariam os mandamentos que foram recebidos no livro de Levítico, que já havia sido dado. Assim como Ele os provou, Deus também prova continuamente a nossa fidelidade, permitindo perdas, permitindo situações adversas, permitindo doenças, permitindo tudo o que pode acontecer. A palavra de Deus fala para nós que nesse mundo nós teremos aflições, mas que é para você não desanimar, porque Jesus Cristo venceu o mundo, Ele venceu a morte por você. O que há de mais terrível que pode acontecer a uma pessoa é morrer. Morrer significa, você pode morrer duas vezes, significa morrer para você mesmo ou você pode morrer para Deus. E assim você vai alcançar a vida eterna. Jesus vai falar muito sobre essa necessidade de nós morrermos para nós mesmos, mas deixando claro que Ele já venceu a morte e Ele ressuscitou. Glorifique a Deus por Ele, que nós então continuemos a confiar nele, na sua palavra. Terceira coisa que Deus mostra aqui nesse capítulo, Ele nos leva ao deserto também para dar entendimento. Então é para humilhar, para provar, e terceiro, para dar entendimento. Deuteronômio 8:3, para te dar a entender que não viverá o homem só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus repete essas palavras. Tudo que sai da boca de Deus é necessário, é uma necessidade como água e pão para a sua vida espiritual. Então essa passagem foi a que Jesus usou no deserto contra uma das tentações que o diabo apresentou para ele. No deserto, aquele povo, o nosso exemplo, provou-os com tudo que eles proveu-os, com tudo que eles precisavam, com água, com pão, com sombra de dia, coluna de fogo à noite, mas queria que eles verdadeiramente pudessem entender que precisavam mesmo era de obediência à sua palavra. Deus provê tudo a você, mas você tem que entender definitivamente que você precisa obedecer ao Senhor, humilhar-se ao Senhor, deixar-se provar pelo Senhor e ser aprovado. Você só vai ser aprovado por Deus se você for provado. Se você não entende, por que eu estou passando por essa provação? É que você não entendeu ainda que você só é aprovado, você só vai passar na prova se você for aprovado. Essa aprovação é para te aprovar. Mas se você for reprovado, aí não há muito o que fazer. Então, assim, a cada murmuração vinha um ensinamento. Cada murmuração vinha uma repreensão. A cada murmuração vinha um novo ensinamento de Deus para que eles aprendessem a obedecer. Mas eles davam mais prioridade ao conforto do que à voz de Deus. E não é isso que a gente faz. Na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, nós não damos prioridade ao nosso conforto, ao invés de nos submetermos para a aprendizagem, para aprender com aquela situação difícil pela qual nós estamos passando. Então, nós murmuramos, nós reclamamos, nós esquecemos de tudo que já recebemos do Senhor. Eu nunca me esqueço daquilo que o Senhor já me deu, já me presenteou. E o que Ele pode tirar de mim? O diabo não pode tirar mais nada de mim, porque Deus já me deu tudo, já me deu a vida eterna, já me deu a salvação no nome de Jesus. Então, eu procuro em todas as situações da minha vida não murmurar, não reclamar e perguntar ao Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Me ensina logo, porque eu sei que a hora que eu aprender a lição, eu saio desse vale. É assim que você tem que fazer. Aprenda logo a sua lição, para você sair do vale. Amém? Jesus nos deu um exemplo de obediência quando ele diz lá em João 4, 32, 34, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida, sabe qual é?
fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa tem sido a sua comida? A sua comida tem sido fazer a vontade de Deus e realizar a obra que o Senhor tem na sua vida por meio da sua vida? Continuando a obra de Jesus Cristo, feita para você, em você e através de você? Deus nos ensinou por meio do seu Filho a confiarmos a sua palavra. Ensinou-nos que crer e obedecer é mais importante do que ter. Aleluia. E ele nos garantiu lá em Mateus 28:20, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você confia nisso? Que o Senhor vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, até a volta, até a ressurreição? Aleluia, então. Então, não importa a circunstância, não importa o tamanho do seu problema, obedecer a Deus tem que ser uma prioridade na sua vida, como foi na vida de Cristo, porque você é um cristão, você é um pequeno Cristo, você tem que espelhar a glória de Deus na sua vida. Então, importa que nós possamos cumprir a vontade de Deus. O deserto é necessário para entendê-la, é necessário para aceitá-la, é no deserto que você vai crescer, é no deserto que você vai aprender, é no deserto que você vai se fortalecer, é no deserto que você vai ser sustentado, fortalecido, ensinado e abençoado. Deuteronômio 8,16 diz assim, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no fim te fazer o bem. É só essa a intenção de Deus, no fim de tudo, fazer o bem, passar pela prova, aprender, se humilhar e depois o Senhor vai te mostrar o bem que Ele nos faz, e Ele nos faz tão bem. Eu me sinto muito bem com o Senhor. Então, se você ainda não está humilhado, se você ainda está sendo humilhado por outras pessoas, se você está na prova, é porque ainda não chegou o fim, porque a hora que chegar no fim, pode ter certeza, vai dar tudo certo. E o fim é manancial de águas vivas. Glorifique a Deus por isso. O fim é Jesus, Ele é o nosso manancial, Ele é a fonte de águas vivas. Então entenda que o deserto que você passa é só um meio para você chegar ao fim que te espera. Que você cresça no entendimento, na graça do Senhor, que Deuteronômio 8 fale ao seu coração e você continue nessa jornada poderosa com Cristo Jesus, aprendendo todos os dias, mesmo nos desertos dessa vida, porque todos nós com certeza passaremos. Você não é melhor que ninguém e você não vai passar por essa vida sem aflição, mas confiando no Senhor, as coisas se tornam possíveis. Aleluia! Não quer dizer fáceis, quer dizer possíveis. Aprenda com o Senhor todos os dias. Amanhã nós prosseguimos com Deuteronômio capítulo 9, se o Senhor nos permitir. Um abraço em Cristo Jesus. Aleluia. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.